Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, mais um dia vencido, né? Nós já estamos adentrando o sábado, então, um feliz sábado para todos, 20 horas e 37 minutos, dia 19, né, de maio de 2023. Deixa eu até anotar aqui. 20 horas e 39 minutos, foi isso que eu 37, né? 20 e 37. Para não me perder. Shalom a todos que estão entrando aí. Que o Senhor abençoe a todos. Que as potentes mãos do Senhor estejam sobre todos nós, irmãos. Boa noite, Ali, Berenice, Mari Silva, Aline. Que todos sejam bem-vindos. Shalom, Sandra. Shalom, Andréia. Shalom a todos, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, né? Nós estamos vivendo momentos de expectativa, né? A gente fala muito. Nós estamos na espera, né? Nós estamos como Noé. Noé. Vamos ser resgatados, né? Resgatados, mas até o resgate tem um tempo. E esse tempo é o tempo que você tem que provar a tua fé. Esse tempo é o tempo que você tem que dizer ao Senhor, aqui você veio. Irmãos, eu tô chocada com pessoas que dizem que estão esperando Jesus voltar, mas na realidade não estão. Na realidade estão bem longe disso. Pessoas que ouvem a todos os tipos de vozes, a todos os tipos de vozes, até as vozes que, sabe, vozes suspeitas. E eu estava aqui lendo sobre Abraão, né? Lendo sobre Abraão. Como Abraão reconhecia a voz de Deus, paz, Vânia? Como Abraão reconhecia a voz do Senhor? Como que ele fazia para reconhecer a voz do Pai? E eu estava lendo aqui e eu fiquei impressionada de ver. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês, por mais que eu saiba que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que escolhidos, né? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabia o coração de cada um. Ele sabe o coração de cada um. E Ele sabia que poucos aceitariam a verdade. Outros tantos misturam verdades com as mentiras. Viajando, fazendo 1001 planos para daqui 10 anos. Exatamente, Berenice. Exatamente. Aquele que está ligado no trono da graça, irmãos, ele está vendo, está tudo aí na cara. Na cara. Eu passei lá no grupo um post, né? Que uma amiga minha me mandou. Boa noite, Cleide. Das reuniões que estão tendo dos Bilderberg. O Klaus, né? O Klaus, boa noite, Márcia. O Klaus, demônio, né? Que tá aqui no Brasil, que eu acho que já foi embora, né? Que veio colocar a inteligência artificial no Brasil para tirar o emprego dos brasileiros, né? E tudo andando de acordo com a agenda satânica. E o povo não tá vendo, irmãos. O povo não tá entendendo o que está acontecendo. O que acontece? Eu fiquei, sabe, eu tô assim, por mais que, como eu digo, por mais que eu saiba, por mais que eu avise, mas eu me choco. Eu me choco porque são almas que estão escolhendo, irmãos, não a parte boa da situação, mas estão escolhendo a parte ruim da situação. Criar o dragão, você viu, né? Irmão, sabe o que me choca? É que é o seguinte, quando você tem que fazer uma escolha na vida. Ou você serve a Deus, ou você serve o Satanás. No meio termo, tem lua negra, eu vi.
Eu vi mais um sinal no céu, né? Mais um sinal no céu. Presta atenção. Quando nós resolvemos ir ao céu, quando nós resolvemos dar a nossa vida a Jesus Cristo de Nazaré, você tem que optar. Ou você serve a Deus 100%, ou você larga dele 100%. Meio termo não vai dar para andar. Teve o sol vermelho, eu vi. Não vai dar para andar. Entendeu? Não falta, são sinais de tudo que está acontecendo. Exatamente. E bem acelerado. Exatamente, Alessandra. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. As pessoas que estão se dividindo. Presta muita atenção no que eu vou dizer. As pessoas que estão se dividindo com o mundo. Que estão se dividindo com doutrinas que vão levar para o inferno. Estão se dividindo com terapeutas, né? Terapeutas isso, terapeutas aquilo, agora são as terapeutas. Eu vou dizer para você uma coisa sem sombra de dúvida. Essas pessoas não terão força para enfrentar o que está vindo. Essas pessoas vão negar o nome de Jesus. Entenderam? Essas pessoas vão negar o nome de Jesus. Eu não estou brincando com a situação, eu estou falando sério. Essas pessoas não vão ter força para passar o que está vindo aí. Meu irmão, se nós não decidirmos a nossa vida por Cristo de uma vez, você não vai ter força para passar, você não vai estar lá em 21 de Lucas, versículo 36. Vamos ler o que está escrito lá, eu quero ler para vocês, antes de ler aqui o que o Senhor mandou eu fazer, eu quero ler com vocês. Lucas 21, 36. Marca isso daqui. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Isso é uma promessa. Isso daqui é uma promessa. Olha aqui. Orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Tem a outra versão da Almeida que diz: orai e vigiar para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho. Meu irmão, isso é uma promessa. Eu faz 5 anos que eu descobri esse versículo como promessa. Entendeu? Eu descobri, o Senhor me mostrou. Eu lia e nunca tinha parado nele. Quando foi um dia, parece que eu fui levada nele e o Senhor falou comigo. Essa é uma promessa. Então, meu irmão, se você quer passar por aquilo que vem vindo, no amor do Senhor, na proteção do Pai, você tem que estar inserido aqui, em 21 de Lucas, versículo 36. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Se nós não estivermos inseridos nesse versículo, nós não vamos conseguir enfrentar, nós não vamos conseguir ser guardados. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Noé pregou 120 anos que ia vir água sobre a terra, que Deus ia exterminar a terra com água, Deus ia fazer um reset, o Senhor ia fazer um reset na terra. Foi o que o Senhor fez, resetou a terra com água. Ninguém deu ouvidos para Noé, todo mundo ria de Noé, mas Noé não saiu do foco. Noé não olhou para esse ou para aquele. Em vez de Noé construir uma mansão, um palacete, ele construiu uma arca, que foi o que Deus mandou. Entenderam? Em vez de Noé construir uma mansão, em vez de Noé fazer bens para o que os filhos deles herdassem, não, ele construiu uma arca. Sabe por quê? Porque ele estava focado na voz do Criador. E as pessoas hoje, irmãos, estão focados na voz de quem? Na voz de quem eles estão focados? Aquela arca retirou, presta atenção, retirou Noé dessa terra, levou ele para cima das águas.
Enquanto o povo aqui morria afogado, Moisés estava navegando em cima das águas. Mas por que Noé estava navegando por cima das águas? Porque ele creu, ele obedeceu numa voz só. Ele não obedeceu em 2, em 3, em 4, ele não foi para terapias, ele não foi para terapeutas isso, terapeutas aquilo. Gente, isso é nova era. Presta atenção. E o povo que se diz que é de Deus mergulhado nisso. Não dá para entender. A nossa terapia, meu irmão, hoje é a palavra de Deus. A nossa terapia é buscar o Senhor Jesus enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos chamar por Ele. Porque o tempo já está chegando que nós não vamos ter mais como chamar. E se você está chamando agora, você vai ter força para estar em 21, versículo 36 de São Lucas. Mas se não, meu irmão, eu te digo sem sombra de dúvidas, a tua força será mínima, mínima. E será que o Pai vai te ajudar? Aí é que mora a questão. Aí é que mora a questão. Sabe por quê? Porque Deus buscam ajuda emocional na psicologia. Irmãos, prestem bastante atenção. A situação é séria. O Brasil está na escuridão, está. O Brasil está mergulhando em densas trevas. O Brasil está como um barco que está afundando. Aliás, já afundou, né? Nós estamos só com a ponta do barco para fora. Meus irmãos, prestem bastante atenção. A situação é séria. Cuidado aonde você expõe os seus ouvidos. Porque aquele que estiver dando ouvidos para lobos vestidos de ovelhas, eu sinto em dizer, não vão ter forças para passar o que vem vindo. Não vão ter poder para pisar serpentes e escorpiões. Não vão ter o selamento do Senhor para guardar a tua vida da fúria de Satanás. Meus irmãos, que triste é isso. Sabe, eu tô assim, meu coração tá partindo. Fora de brincadeira. Você fala assim, mas Ruth, isso é loucura sua. Não, irmão, não é loucura minha. Aquele que não estiver com seu coração totalmente voltado para o Senhor, que o ouvido do seu coração, o ouvido do coração, hein, não é nem esse aqui, é do coração, não estiver ouvindo a voz do bom pastor, não vai conseguir enfrentar o que está vindo. Cuidado para você não estar dando ouvido para lobo que está vestido de ovelha. Cuidado, meu irmão. Eu já te falei, enquanto eu estiver aqui pregando a palavra, o que está escrito, não é o que não está escrito. Você fica aqui comigo. Se eu sair dessa palavra, você tem toda a liberdade para ir embora. Aliás, você deve, não tem liberdade, você deve. Deve. Mas, meu irmão, eu te digo uma coisa. Escuta a palavra do bom pastor. Não sou só eu que prego, tem um monte de gente, gente usada por Deus, que está pregando a verdade. Que está pregando a verdade do jeito que ela é. Arrependam-se, porque o fim já está aí. Arrependam-se porque Jesus está voltando. Nós temos que ter novidade de vida. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Não é tempo de brincar com a nossa salvação. É tempo de você avançar em fé. É tempo de você avançar em santidade na presença do Senhor. Cuidado, meu irmão. Nós vamos ler aqui Gênesis 18. Presta atenção nessa leitura aqui, tá? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre. Quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, então deve ser ao meio-dia, né? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé.
a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Como Abraão ia se curvar se ele só se curvava ao Deus verdadeiro? Mas ele se curvou àqueles 3 homens. O que tinha naqueles homens que chamou a atenção de Abraão? Como Abraão soube que ele podia se curvar diante daqueles 3 homens? O que acontece com Abraão nesse momento para ele se curvar diante daqueles homens? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te contar o que é. É a intimidade que Abraão tinha com o Deus Todo-Poderoso. Ele viu que aqueles 3 homens tinham vindo do céu. Abraão sentiu, porque ele conhecia os passos do rei. Ele conhecia a fala do Criador. Ele conhecia a quentura da presença de Deus. Ele conhecia. Irmã Ruth, como é que você sabe que tem quentura na presença de Deus? Eu sei. Eu sei porque um dia Deus me abraçou. Eu estava muito triste. Isso já tem mais de 10 anos, deve ter uns 14 anos mais ou menos. Eu estava aquele dia muito triste, era já noite. Eu tinha acabado um trabalho meu, um trabalho pesado que eu estava fazendo. Já era uma meia-noite, muito cansada. E eu ajoelhei na beira da minha cama e eu falei: Senhor, eu tô tão desesperada, eu tô tão sozinha que eu precisava hoje de um abraço. Eu nunca pedi abraço para ninguém, mas hoje eu preciso de um abraço, eu preciso de um abraço, Pai. E naquele momento eu ali ajoelhada, clamando a Deus, eu senti o abraço do Criador em mim. Foi a coisa mais gostosa que eu senti na minha vida. E naquele abraço quente, confortante, eu adormeci ajoelhada. Quando eu levantei, que eu abri os olhos, eram 3 horas da manhã. E eu estava com aquela quentura no meu corpo. A quentura do abraço do Senhor. Aquela mulher desesperada, trabalhando como uma louca para poder manter a minha e minhas 2 filhas. Trabalhava dia e noite. Aquele dia eu estava em desespero, em pânico. E eu pedi para o Senhor: eu preciso hoje de um abraço. Eu não vou conseguir. Hoje eu estou necessitada de um abraço. E eu senti naquela noite o abraço do Pai. Era tão quente, que eu adormeci abraçada. Por isso eu posso dizer para você que Abraão, ele sentiu a quentura do Espírito Santo naqueles 3 homens que estavam ali. Ele reconheceu a voz. Ele reconheceu o que estava acontecendo. Abraão sabia porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha intimidade com o Pai. Por isso ele sabia. Às vezes tem pessoas que perguntam para mim: como é que a senhora sabe que Deus fala com a senhora? Sabe por que eu sei? Porque no meio da minha aflição, eu aprendi a buscar a Deus. Eu aprendi a adorar o Senhor. Eu aprendi, irmãos, a conhecer a voz do meu Senhor. Entendeu? Por isso, eu digo para vocês, todos nós podemos conhecer a voz do nosso Senhor. Todos nós. Basta você se dispor a isso. Basta você buscar. Eu busquei, irmãos, na hora da minha aflição. Abraão conhecia a voz do pastor.
Abraão conhecia a voz daquele que criou. Abraão tinha intimidade com Deus. Por isso ele sabia que aqueles 3 homens não eram simplesmente homens. Eram vindos da parte de Deus. Escuta isso. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram a este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, eles responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas de farinha, da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Eu fico imaginando Abraão em pé, observando a fisionomia daqueles homens. Ele estava vendo com aquele que ele conversava todas as noites. Ele estava diante daquele que fez uma promessa para ele, que queria ser pai de grandes nações, das nações da terra. Ele estava diante daquele a qual ele tinha intimidade. Entendeu? Hoje também, ao voltar do trabalho para casa, senti a presença de Deus, pois também estava com aflição e comecei a orar do trabalho até o próximo de casa e senti sim. Amém, meu irmão? É isso aí, Denildo. Meu filho, se você buscar, o Senhor vai se manifestar na tua vida, meu irmão. Não tenha medo, não tenha dúvida. O Senhor se manifesta na vida dos seus. Olha aqui, eu imagino Abraão em pé, observando aqueles homens tão lindos, observando aqueles homens sentados ali. Ele não era digno daquilo, mas o Senhor preparou que eles fizessem uma visita pessoal na casa de Abraão. Eles estavam em corpos diante de Abraão. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: que Senhor é esse? Sabe quem é esse Senhor? Jesus Cristo de Nazaré. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Que coisa mais linda, o próprio Senhor, o Senhor Jesus estava ali. Paz, Diane. E paz para Mariana também, irmãos, que eu estava falando, eu não quis interromper o que eu estava falando. Paz, Mariana. Shalom na presença do Senhor, tá bom, minha irmã? Um beijo no seu coração, tá? O Senhor disse para Abraão: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Que coisa mais linda. E Abraão ali olhando para eles, olhando, porque ele não acreditava. Ele não acreditava que o Senhor estava ali na casa dele, diante dele, debaixo daquela árvore, comendo da comida dele, bebendo o leite que ele preparou, comendo os pães que Sara fez.
Ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Era muito para ele. Mas ele estava ali, porque ele conhecia aquele que o amava, aquele que o separou para ser pai de nações. Ele conhecia a voz dele. Mas por que ele conhecia? Porque ele andava de galho em galho ouvindo todas as vozes? Não, irmãos. É porque ele ouvia só a voz de Deus na vida dele. Ele não andava de galho em galho, de canal em canal, ouvindo todas as vozes que estão aí. Não. Ele pedia, ele sabia que ele tinha que ouvir somente uma voz, que era a voz do Criador. E ele tinha força para enfrentar, porque ele obedecia a voz do Criador. A voz do Criador disse para ele: sede santo, porque eu sou santo. Agora, como é que você vai ouvir a voz da palavra de Deus e você vai misturar com a voz dos terapeutas holísticos, os terapeutas não sei das quantas? Vai misturar a voz com aqueles que estão falando que Moisés era do diabo, que o Deus do Velho Testamento era satânico? Que agora está essa confusão aí. Como que você vai estar no meio de tudo isso? Você vai perder a conexão com a voz verdadeira. É isso que Satanás quer. Satanás quer tirar você da conexão verdadeira e te trazer para confusão. Sabe para quê? Para que você perca a tua coroa. O ideal dele é esse, é jogar você na confusão. Você tem que seguir Abraão. Você tem que seguir os passos de Abraão. Shalom, Eunice. Você tem que seguir os passos de Abraão. É os passos dele que você tem que seguir. Abraão não deixava que ninguém minasse a fé dele, porque ele sabia quem era o Criador. Quando Sara, com aquela conversinha mole dela, fez com que ele dormisse com Agar e tivesse um filho, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Ele sabia que se ele errasse outra vez, ele podia perder para sempre. E ele não queria, porque a voz do bom pastor aquece o coração. A voz do bom pastor aquece a tua alma, meu irmão. A voz do coração, a voz do Criador, ela aquece as nossas vidas. Elas nos levam para a vida eterna. A coisa tá séria, Alex. A coisa tá séria, meu irmão. São vozes e mais vozes. Olha agora, ó. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. A menstruação acabou, a ovulação acabou. Por isso ela riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, eu e meu senhor, já idosos, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? O Senhor, não está falando assim, o anjo disse a Abraão, não, disse o Senhor, era o Senhor que estava ali. Era Jesus Cristo que estava ali. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe, meu irmão, alguma coisa impossível para o Senhor? Não. E agora ele confirma: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo. Ela percebeu que ela estava entrando em território que ela não deveria. E te digo mais, Sara só não foi punida porque Abraão era o detentor da promessa. Porque aquela risada de Sara poderia ter dado uma punição para ela. Mas como tinha que se concretizar a promessa,
déjà vus que temos, que é porque vivemos essa vida 7 vezes. Já vi essas histórias, sim, já vi. Já vi, tanto é que na pré-existência eles têm isso daí. Isso faz parte da pré-existência. Sara teve medo e por isso mentiu. Mentiu ainda, hein? Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Entendendo, meus irmãos? Prestem atenção. Abraão passou pelo silêncio de Deus por ter ouvido a conversinha fraca de Sara. Por ter sido induzido ao erro. E mesmo assim Deus teve misericórdia. 13 anos sem ouvir a voz do Pai. 13 anos sem sentir a presença de Deus. Somente caminhando firme, sabe por quê? Porque ele sabia que uma hora ou outra, ele obedecendo a voz do Senhor, entendeu? Deus voltaria a falar com ele. Entendendo? Prestem bastante atenção. Meu irmão, você quer herdar a vida eterna? Vou te dar só uma receitinha. Fixa na voz do Mestre. Não anda nem para um lado e nem para o outro. Não sai das pisadas de Jesus Cristo. Não saia do livro desta lei. Nela medita de dia e de noite. Porque ela será vida para os teus ossos. Ela será luz no teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, se não me engano. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não estou aqui, meu irmão, mandando você acreditar em mim, nessa pessoa aqui. Não. Essa pessoa aqui é péssima. Essa pessoa aqui é toda errada. Mas tem uma coisa. Essa pessoa aqui está tentando estar aqui dentro. Por pior que eu seja. Pela mulher mais terrível que eu possa ser. Eu não quero sair das pisadas do meu Senhor. Eu não quero sair das pisadas do meu Mestre. Eu quero estar firme com Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, eu avanço. Com Cristo no barco, as ondas vêm e eu estarei no barco. Mesmo errada, mesmo sendo troncha, mesmo muitas das vezes não fazendo a vontade do Pai, como Sara não fez, como Sara ria, Sara abusava. Sara abusava da misericórdia do Pai. Eu vou cantar. Já pensei em cantar. Sara abusava da misericórdia do Senhor. Sara dava as deixas dela. Mas o Senhor tinha misericórdia porque tinha um Abraão na frente. Nós vamos ver isso amanhã, quando Abraão intercede por Ló. Nós vamos entender. Meu irmão, quando você quiser desanimar, você canta isso aqui, ó. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Entenderam? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O barquinho tá lá, às vezes a vela tá quebrada, né? Às vezes o mastro deu uma baixada. Às vezes a polpa, proa, sei lá como é que chama, do barco, tá meio quebrada.
Mas se Cristo estiver no barco, tudo vai muito bem. Lembra? Os discípulos no barco, Jesus dormindo, e os discípulos lá que nem louco. Meu Deus do céu, nós vamos naufragar, nós vamos naufragar. E Jesus dormindo numa boa. E os discípulos desesperados, desesperados. A senhora não cantou o corinho de aniversário do dia? Ah, é? Fala pra ela que uma hora eu canto, que eu nem lembro que corinho que é. Aí, meus irmãos. Obrigado, obrigado. JCNS98. Obrigado. A voz tá meio ruim, mas dá pra encarar. E os discípulos ali lutando contra as ondas, né? De repente, vão lá e acordam o mestre. Mestre, acorda, acorda que nós vamos naufragar. E ele vai e ele manda. Para vento. Para mar. E tudo cessou. E os discípulos olham um para o outro e falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus de Nazaré. Nós precisamos, ele disse que nós faremos maiores obras do que ele fez. Como que eu vou fazer se a minha fé está desse tamanhozinho? Eu não acredito nem que ele pode suprir a minha necessidade. Quanto mais eu pisar serpente e escorpião, entendeu? Quanto mais isso. Então, meu irmão, eu te digo, o teu ouvido tem que estar adestrado à voz do mestre. O teu ouvido tem que entender a voz do bom pastor. Não é a voz do lobo que você tem que ouvir. Quando você perceber que é lobo, cai fora. Quando você perceber que é lobo, cai fora. Irmãos, eu já contei aqui, mas vou contar de novo porque hoje eu tive uma experiência assim tremenda, né? E eu já contei que teve um canal aí que me chamou para eu parar de pregar para dezenas e pregar para milhares, né? E que essa pessoa ia me ensinar tudo o que eu precisava saber para que eu pudesse estar no YouTube, né? E deixasse o canal monetizado. Vocês já sabem, eu não vou falar que canal, não vou falar. Mas quando foi hoje, me mandaram um vídeo. Me mandaram um vídeo para eu ver. E eu fui ver o vídeo. Grata surpresa. O que aquela pessoa ia fazer comigo, ela está fazendo com vários meninos que não conhecem a palavra de Deus. E ele está fazendo essas pessoas replicarem os ensinos fraudulentos, os ensinos da boca do diabo das pessoas. E o pior é que as pessoas não conhecem a Bíblia e não sabem retrucar. Entenderam? As pessoas não conhecem a palavra de Deus e não sabem retrucar. Não sabem contra. Quando eu ouvi aquele homem falando comigo, olha, a senhora precisa sair do Instagram, passar para o YouTube, porque a senhora tem um potencial muito grande e a senhora precisa de parar de pregar para dezenas e pregar para milhares. A senhora vai fazer assim, 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 assim. Eu vou lhe ensinar tudo. E a senhora coloca o canal para monetizar. Quando ele falou aquilo, eu fiquei alerta.
Eu falei para ele, mas eu não posso deixar o Instagram. O Senhor me colocou no Instagram, eu não vou sair de lá. Mas eu não dei nem sim e nem não. Aí eu chamei o Lucas tá aí, ele sabe o que eu tô falando. Falei, Lucas, nós precisamos descobrir quem realmente é esse homem, quem realmente é esse canal, o que ele tá fazendo. O Lucas pode dizer aí se é mentira ou se é verdade o que eu tô falando. E aí nós fomos descobrir que o tal livro, né, que fala tanto, é um livro de feitiçaria, é um livro feito por um, como é que chama? Como é que é mesmo, Lucas? Você lembra o nome do cara? Eu não lembro o nome do autor do livro, mas são 22 volumes. E ele dizia para o povo que ele ganhou de herança esse livro e mandou, como é que chama? Mandou traduzir o livro, que é o livro dos Atlantes, que é um livro satânico. E aí usa que a lua é a... Como é que chama? A lua é a... como é que chama, gente? A lua é a... não lembro agora, que está escrito em Salmos. A lua é a testemunha fiel do Criador, né? A lua é testemunho fiel do Criador. E esses versículos é testemunha, obrigado, Berenice. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. E hoje, quando eu vi aquele rapazinho, que a voz era de uma criança, a voz era de uma criança, replicando exatamente do jeito que o professor mandou dizer. Para que isso? Qual é a agenda que está por trás disso? O que está por trás disso? Da onde esse homem vem para confundir a cabeça dos crentes? Porque ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia, porque eu sei que não conhece. Entenderam? Ele não conhece a Bíblia. Esses dias não, ontem eu deixei aqui o YouTube tocando, estava terminando o vídeo, eu fui atender uma pessoa ali fora, e no que eu voltei, o vídeo já tinha ido, esse também, viu, Marta? Esse também. O vídeo já tinha ido para o canal do Neemias Gomes, e ele foi entrando, né? E aí peguei bem na hora que ele diz assim, eu não tenho vínculo mais com canal nenhum. Eu falei, meu Deus, será que ele abriu os olhos para dizer, porque o vídeo é de recente, não ter vínculo mais de canal nenhum? Que Deus tenha feito essa obra, porque eu avisei para ele. Eu avisei para o Neemias Gomes e para Gemima. Quem era esse homem? E o que ele está trazendo? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Fiquem alertas com a voz do lobo. Fiquem alertas com a voz do lobo. E tem o lobo grande e os lobinhos pequenininhos por aí também. Só digo uma coisa para vocês, prestem bastante atenção. Aquele que estiver dividindo o seu ouvido, eu não estou falando da minha voz aqui, não, eu estou falando é disso aqui, ó. É da palavra. Como eu, tem muitos irmãos pregando a verdade. Como eu, tenho muitos irmãos pregando a verdade. Aquele que estiver dentro da palavra, vocês podem ouvir. Mas aqueles que tiveram, e eles se acreditaram, irmã Ruth Urbinati, não sei, mas o que eu ouvi desse vídeo, porque eu cheguei aqui e já estava tocando. Eu voltei aqui e já estava tocando o vídeo dele, e o vídeo era recente. E ele disse no vídeo, que foi a hora que eu peguei, não temos vínculo com canal nenhum. Entenderam? Não temos vínculo com canal nenhum. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês? Aprendam com Abraão. Aprendam com Abraão somente ouvir a voz do Senhor. Peçam para o Pai ter intimidade. Abram suas vidas para ter intimidade com o Criador. Abram suas vidas, meus irmãos,
para vocês terem intimidade com o Pai, para que vocês não entrem, nessas heresias. Entenderam? Para que vocês não entrem nessas heresias. Cuidado, meus irmãos, porque aquele que tiver com a sua vida dividida, o seu ouvido dividido, não terá forças para pisar serpentes e escorpiões, não terá força para sair de nada, não terá forças, meus irmãos, para permanecer na presença do Senhor. O que você quer? O que você quer? Fica alerta, meu irmão. Fica alerta, meus irmãos, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado, cuidado com a voz, com o canto da serpente. Cuidado com o canto da sereia. Ela está aí, firme e forte para agarrar os filhos de Deus. Entendeu? Ela está aí, firme e forte para agarrar os filhos do Pai. Estão entendendo? Meus irmãos, a palavra que diz muitos são chamados e poucos são os escolhidos, eu digo para vocês, é muito pouco. Está permanecendo muito pouco. E que nós que nós possamos orar. Lucas 21, 36. Que nós possamos orar. Lucas 21, 36 e possamos estar lá, aguardando o breve retorno de Jesus de Nazaré. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus em oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos guarde debaixo das suas asas. Que nos faça ver a glória do seu Filho em breve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te louvando, te agradecendo por esse dia. Te louvando, Senhor, e te agradecendo porque tu és soberano sobre toda a terra. Tu és, Senhor, soberano, Pai, justo juiz, que julga o teu povo. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda. Sê conosco, Pai. Livra as nossas almas do mal. Senhor, nos faz habitar na tua palavra, nos faz habitar, Senhor, na direção da tua palavra. Nos faz, Senhor, estar alertas diante da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos livra de todo perigo, de todo mal. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Tira, Senhor, de nós toda ferramenta preparada contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, retira. Retira, Senhor, a língua fraudulenta do nosso meio. Retira, Senhor, a língua que fala, Senhor, que acusa. Senhor, em nome de Jesus, nós pomos diante da tua mão. Nós colocamos diante das tuas mãos, Pai, toda e qualquer língua peçonhenta, toda e qualquer língua difamatória, toda e qualquer língua, Senhor, que venha querer destruir a tua obra, aquilo que o Senhor está fazendo. Eu ponho diante da tua presença hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ponho diante da tua presença. Pai, eu te peço pelo poder do sangue do Cordeiro, reveste os teus filhos com o teu poder, para que nós possamos, Pai, pisar serpentes e escorpiões. Que nós possamos, Senhor, estar diante da tua presença, Pai, como soldados chamados para a guerra, como soldados, Pai, para compor o exército celestial. Senhor, eu te peço, guarda as nossas crianças, guarda os nossos jovens, nossos adolescentes, guarda o teu povo, Pai, que se encontra doente, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo que está nas UTIs, o sogro da Estela. Guarda, Senhor, a filha da Celeste que está em gravidez de alto risco. Guarda a mãe da Aline que está com problema sério de saúde, Pai, em nome de Jesus. Guarda o Douglas, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda angústia, toda aflição da vida desse rapaz. Em nome de Jesus nós te pedimos. Entra com a tua providência, Senhor. Ensina o teu filho a lutar.
Ensina o teu filho a ser vencedor na terra dos viventes, Pai. Guarda-nos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Senhor, nos ajuda a ser fortes, a ser valentes, a ter a valentia de Davi. Nós precisamos, Pai, ter a valentia dos valentes de Davi. Nós precisamos, Senhor, estar diante da tua presença, firmes e fortes, a ser achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, sê conosco. Pai, eu te peço, veste o teu povo que aqui está, de Efésios 6. Nos ajuda a nos preparar para Isaías 24. Nos ajuda a confiar no Salmo 91 na íntegra, como ele é. Nos ajuda a orar Lucas 21:36. E nos ajuda a aguardar pacientemente Apocalipse 12. Pai, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, quebra toda a armação de Satanás, toda a arma forjada contra o teu povo não prosperará. E toda língua que se levantar para desfazer a obra de Deus no meio do teu povo vai ser colocada em juízo, porque essa é a herança de Deus sobre os filhos dos homens na terra. Pai, guarda os meus irmãos. Livra, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus. Livra a minha alma também de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Senhor eterno, eu te peço pela minha vida, em nome de Jesus, Pai. Conserta esse vaso torto, esse vaso quebrado. Conserta ele, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Quebrados ou inteiros, Senhor. Nós não vamos sair da roda do oleiro. Quebrados ou inteiros, Pai, nós não vamos deixar das vestes de Jesus. Quebrados ou inteiros, nós queremos a salvação. Pai, olha para nós. Não nos desampara. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, eu vou fechar essa live, mas eu vou abrir uma outra live que o Senhor está tocando no meu coração para nós lermos o Salmo 91 juntos, tá? É necessário. Eu peço, nós estamos em 44 pessoas aqui. Eu não sei se todas vão estar aqui, mas nós vamos ler o Salmo 91. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 91 e nós vamos ler juntos em voz alta, eu aqui e você aí. Entenderam? Nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor. Pega a tua Bíblia aí, 2 minutinhos, eu tô fechando a live e já tô abrindo outra, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus, até daqui a pouco.